Ora viva, sejam todos bem-vindos a essa edição do LSL Cast. Para você que ainda não subscreveu ao nosso canal de YouTube Luanda Sulaine, aproveita agora, clique em subscrever e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo em primeira mão. O nosso convidado de hoje é um jovem ativista e líder da organização União. Vamos conhecer melhor as suas ideias, a sua visão sobre espiritualidade, política e os desafios do povo angolano. Boa noite, Mos Khalifa. Em nome do Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso. Louvado seja o Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, o Soberano do dia do juízo final. Boa noite, agradeço primeiramente a esta equipe que me convidou pela oportunidade que não só concedem ao Mos Khalifa, mas a todos os angolanos que pretendem exercer o discernimento para terem uma outra compreensão da realidade. Muito obrigado. Na realidade, quem é o Mos Khalifa? Mos Khalifa, por mais que as pessoas às vezes dizem que o Mos Khalifa é um pouquinho inteligente, mas eu tenho essa deficiência de dizer quem eu sou. Eu gosto realmente de me definir como ignorante e empírico, o ativo membro do incentivo ao exercício do raciocínio. Muito bom. O Mos Khalifa fala bastante de espiritualidade. Dizes que o sofrimento do povo angolano é espiritual. Por quê? Primeiro quero fazer o angolano compreender, porque o conceito de espiritualidade foi extremamente distorcido. Quando o angolano fala de espiritualidade, ela associa à religião, cujo não tem nada a ver com a espiritualidade. A religião é uma instituição que condiciona o angolano a continuar no não discernimento, e esse não discernimento mantém o angolano no estágio da inconsciência coletiva para não compreender que a espiritualidade é uma criação do Criador do Universo e que muitas vezes o Criador envia a certas pessoas que matam o seu próprio eu. O que isso quer dizer, matar o eu? Quando a gente começa a se desvincular, se separar dos desejos, então Deus manda uma informação que vem diretamente a este ser. Este ser começa a se comportar extremamente diferente do que a igreja apresenta e o que os governos apresentam. Por isso que, quando eu falo que o problema do angolano é espiritual, significa que a espiritualidade tem uma coligação com o Criador do Universo. Então, o que é realmente obedecer, adorar, crer em Deus? Não é ficar na igreja e cantar constantemente, mas sim tratar o teu semelhante como você quer que te tratam, como disse o filho de Maria, Jesus. Amar o próximo assim como a ti mesmo. Mas hoje a gente vê as pessoas vão para a igreja, dormem na igreja, pagam o ingresso que é chamado de dízimo, mas ainda assim os seus corações não estão a amar uns aos outros. Então, o angolano precisa ter a compreensão que a espiritualidade não é cantar, mas é uma força ativa que Deus envia a todos nós para nos conscientizarmos, tratarmos bem uns aos outros e não consumir toda a imoralidade que o Estado, o governo coloca na vitrina. Mais ou menos assim. Para si, qual é o papel da religião na vida do povo angolano? Primeiro, a pergunta é padronizada e se fosse para responder de forma padronizada, eu poderia dizer a religião é uma coisa boa na vida do angolano. Primeiro, a religião significa religar. E muitas vezes a gente não religa com o Criador do Universo, porque a própria palavra já remete que não há como ligar-se com o Criador do Universo. Por exemplo, se Deus é onisciente, onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo, não há uma desligação entre o ser e o Criador do Universo, porque está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, o que é religião? Religião é uma atribuição a um comportamento cujos seres são induzidos a venerar estátua, imagem ou o próprio eu. Religar. Religar com o quê? Com meus desejos. Esses desejos passam a ser uma divindade,
quando eu obedeço mais aos desejos do que o Criador do universo. Religar com o quê? Religar com o materialismo, por exemplo, luxúria. Esta luxúria me transforma num ser obcecado à luxúria e faço da luxúria uma divindade e logo posso distratar ou maltratar alguém por causa realmente do materialismo. E também podemos adorar imagem, pedra, estátua, que é religar. Então, a religião tem o papel de incentivar o angolano a não compreender que ele precisa realmente se desligar do que é religião e acreditar no Criador do universo. Por exemplo, no tempo que Jesus veio, nós encontramos os sacerdotes. Os sacerdotes prestavam serviço aos grandes faraós. Quem realmente conflitava com Jesus não era ainda os sacerdotes, nem eram os faraós, mas sim, não eram os faraós, mas eram os sacerdotes que impossibilitavam que Jesus transmitia a mensagem. Então, primeiro a confrontar Jesus não eram os soldados, não eram o exército, não eram o governo, mas sim eram os sacerdotes. E os sacerdotes são aqueles que representavam a crença naquele império. Esta crença era a crença que incentivava o povo a venerar quem? Os faraós, os deuses. Então, se os sacerdotes estão ali para prestar um serviço espiritual, veio o Mestre Jesus, como é que eles combatiam realmente o Mestre Jesus? Porque a mensagem que Jesus transmitia não era religiosa, era uma mensagem de se libertar da religião que condicionava as pessoas a venerar a idolatria. Está a compreender? Hoje o tempo mudou. O que era chamado de sacerdote são chamados de padre e pastor, porque os nossos pastores de hoje também trabalham com as facções partidárias que condicionam o povo na promiscuidade, futilidade, imoralidade. Então, hoje o Criador do universo já não manda profeta, mas ele manda sinais. Esses sinais vão ser atacados pelos governos e vão ser atacados pelos padres e pelos pastores. Por quê? Porque esse sinal do Criador do universo vai incentivar o povo a se desvincular da promiscuidade, imoralidade, futilidade e idolatria que a igreja condiciona o povo a venerar. Não sei se consegue me compreender. Consigo, sim. E de que forma o povo angolano deve se libertar deste problema espiritual? Para o angolano se libertar deste problema, é preciso abraçarem aquilo que todo mundo tem capacidade. Por exemplo, quando o ser não sabe nada e sabe que não sabe, ele precisa buscar saber. Quando ignora buscar saber aquilo que não sabe, ele vai estar condicionado a sofrer. Então, primeiro, o angolano, para ter conhecimento, tem que perguntar, saber lidar com tudo que é diferente. Não pré-irracional discordar, mas perguntar para ter um esclarecimento sobre o novo que ele está a ouvir. Aí o jovem angolano, nossas mamãs, vão começar a libertar-se dessa inconsciência coletiva, porque nós fomos pré-fabricados, pré-acreditar que aquilo que ouvimos dizer é a verdade. Então, para o angolano se libertar, o angolano tem que ter coragem de dizer, eu não sei e eu preciso saber. E você que tem esse conhecimento tem por obrigação de nos esclarecer. Por quê? Porque eu sempre falo, a concentração do conhecimento é um ato de corrupção, porque o conhecimento não pertence a quem tem o conhecimento, mas sim ao povo, porque quando o conhecimento está descentralizado a todos, fará que todos então caminham no caminho correto. Logo, a criminalidade, o assassinato, a promiscuidade vai reduzir dentro da nossa sociedade. Então não se concentra realmente o conhecimento numa única pessoa. A Bíblia fala sobre falsos profetas. O que Mos Khalifa tinha a dizer dos que aparecem nos dias de hoje? Primeiro, nós temos que entender, profeta nasce profeta. Profeta é profeta antes de existir. Profeta nasce com almas purificadas. Existem duas almas. Almas purificadas e almas que não são purificadas. Por exemplo, se você manda alguém para dar aula, você tem que instruí-lo, esse ser. Profeta não faz teologia, profeta não memoriza os capítulos bíblicos, profeta não vai na escola, profeta nasce profeta, Deus o programa assim. Então, o que nós temos hoje não são profetas, são pastores e padres. Por isso é que a ignorância que o povo tem, ouve dizer a palavra profeta e pensa que os pastores e os padres são profetas. Não, profeta já não nasce, já não vai surgir. Agora, como identificar os falsos profetas? Bem claro, é assim. Jesus deixou bem claro que muitos virão até ele e vão dizer, mestre, nós não fizemos isso em teu nome, não fizemos milagre em teu nome, não fizemos aquilo em teu nome. O que Jesus vai dizer? Apartai de mim que eu não vos conheço. Então, se essas pessoas que hoje fazem milagre em nome de Jesus, e quando chegarem a Jesus, Jesus realmente vai lhes dizer, saiam daqui que eu não vos conheço. Então isso é uma demonstração
de falsos profetas. Esse é um ponto. O outro ponto, para se provar quem é o verdadeiro e o falso, é quando as pessoas fazem de Jesus um criador do universo. Então, o falso profeta é aquele que faz a afirmação que Jesus é Deus. Por quê? Porque Jesus deixou bem claro, o que eu faço não vem de mim, mas vem de quem realmente me enviou. Está a se referir ao Criador do universo. Perguntaram também para Jesus, mestre, quando será o fim? Está-se a falar do futuro. Com quem diz, quando Cristo estiver lá, terá a compreensão de tudo. Ou Cristo que realmente é Deus no interior, tem a compreensão de tudo. Mas Jesus respondeu, nem só eu e nem os anjos que estão próximos do Pai sabem, somente o Criador do universo sabe. Para mostrar também que Jesus não é Deus, é quando a Bíblia diz, todo o poder dos céus e da terra lhe foi dado. Agora eu pergunto, quem realmente concede poder ao Criador do universo? Tenho certeza que todo ser humano que discernir vai responder. Ninguém consegue conceder poder a Deus. Então, se Jesus lhe foi concedido todo o poder, significa que ele não é o todo-poderoso. Então, quando um pastor, um padre diz Jesus é o todo-poderoso, ele já está a mentir. Logo está a demonstrar que este é o falso profeta. Mas a ignorância, o não discernimento das massas, ouve dizer que aquele acreditam como se fosse que é, mas não é. Isso quer dizer que o Mos Khalifa está a dizer que esses profetas que são consagrados são falsos, visto que muitos profetas que hoje em dia se tornaram virais nas redes sociais, como BM Samuel e outros, são consagrados. Na teoria do Mos Khalifa, eles são falsos. Primeiro, nós temos que compreender quando fala são consagrados. São consagrados a partir de uma instrução que recebem. Recebem de quem? Dos homens igual a ele mesmo. Quem define, quem cria um profeta é o Criador do universo, não são os homens. Então, quando ele já disse, eu fui consagrado, quem te consagrou? É um ser como você. Então, profeta não é consagrado por um ser igual a ele mesmo. Profeta nasce profeta com uma alma purificada para orientar certas almas que não são purificadas e assim, a partir da prática do bom comportamento, vão se purificar. Então, essa gente não são realmente profeta, eles são padres e pastor. E eu já disse, como provar que eles não são verdadeiros? A partir do momento que dizem que Jesus é o próprio Deus. Isso é uma demonstração do falso profeta. Muito bom. Que papel os profetas devem ter no futuro político do país? Do jeito que foi programado em 325 no Conselho de Niceia, desses pastores, né? Você disse profeta, vou voltar a dizer, desses pastores, não se espera nada. Por quê? Porque o governo precisa que haja realmente pastores que incentivam o povo a viver na idolatria para que não possam ter perdão divino. Por exemplo, a Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, deixa bem claro, todos os pecados têm perdão. Mas por que Deus perdoa todos os pecados? Porque Ele nos criou ignorante. E por sermos ignorantes, estamos sujeitos a acertar para aprender. Bonito, então justifica o perdão que Deus concede. Mas Deus diz, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado nesta vida nem na outra vida. Como nós podemos provar que os angolanos não estão sendo perdoados nesta e nem serão na outra? A partir do momento que o angolano frequenta a igreja todos os dias, toda hora, e paga dízimo, e a vida não melhora. A vida não avança. Não só a vida não avança, mas os comportamentos morais, estou a falar comportamentos moral, também não avança. Quando nós falamos de comportamento moral, pensamos que é só vestir bem, cumprimentar bem, respeitar o outro. Não. Mas quando a gente pratica idolatria, isso já na visão do Criador do universo é imoralidade. Então não importa se você trata bem o teu vizinho, se você veste bem, se você não come aquilo que a religião proíbe, mas se você faz do Criador do universo como se fosse uma criatura, ou a criatura do Criador do universo, Criador, então isso já é imoral, você está a compreender? Então, a religião não vão poder fazer esse trabalho, porque o trabalho da religião é manter o povo na idolatria, volto a dizer, porque todas elas ensinam que Jesus é Deus, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Mas eu já disse, Jesus disse na Bíblia, de mim nada posso fazer. Vocês vão beber do meu cálice, mas não depende de mim vos conceder o lado direito, nem o esquerdo do meu Pai. Perdão, deixa só repetir essa frase. Quando Jesus fala, vocês vão beber do meu cálice, quer dizer, informação. Mas naquele dia, já não está se falando no momento que ele está aqui, quando ele subir,
Logo, Jesus está lá em cima. Mas ele está a dizer que naquele dia, lá em cima, não vai depender de mim. Oh, mestre, se você é o Senhor, como é que lá não vai depender de ti? Ele disse, não, nem sou eu. Naquele dia, o lado direito e o esquerdo do meu Pai não depende de eu conceder a um de vocês, mas depende dele. Então, como é que o pastor vai incentivar as crianças com o corpo crescido? Que Jesus é Deus, que Jesus é que salva, que Jesus é o Senhor. Então, este é o papel da igreja. Por quê? Porque Deus disse, não perdoa aqueles que estão na idolatria. E não só, Deus concede todo mundo que venera a idolatria ser controlado pelos demônios. Então, demônio não tem poder sobre as pessoas. Deus concede poder ao demônio para controlar as pessoas que são idólatras. Não sei se está compreendendo. Deus é que concede esse poder. Aí o demônio faz com as pessoas o que ele bem quiser. É aí que o governo gosta desse tipo de igreja, desse tipo de religião, desse tipo de pastor. Por quê? Porque um povo que realmente é liderado por um demônio, fica fácil o governo controlar este povo, porque o governo também é uma instituição que venera os demônios. Não sei se estás a entender. Quando dizes governar pelo demônio, Mos Khalifa afirma sempre que o sofrimento do povo angolano é espiritual. Na sua visão, esse sofrimento está também ligado ao MPLA e ao presidente da República, João Lourenço? Vamos lá, muito bom, obrigado, gostei. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, deixa bem claro. Não só do pão vivo o homem, mas de toda a palavra que provém da boca do Criador do universo. Pronto, aí está a solução do problema. Mas vai depender do povo se quer realmente abraçar essa solução. Vamos lá. O pão representa a nutrição física, porque o nosso corpo tem necessidade de alimentação. O pão representa a nutrição física e a palavra representa o quê? A nutrição espiritual. Porque a nossa alma não bebe água, nossa alma não come arroz, nossa alma não come fungos. Ele se alimenta da palavra do Criador do universo. Uma vez que ela se alimenta dessa palavra, logo esta alma terá uma elevação espiritual, uma paz de espírito, uma paz de harmonia. Logo, se você é um parlamentar, se você é um presidente, alimenta-se da palavra. Eu estou a falar da palavra do Criador do universo. Não estou a me referir realmente do que o pastor transmite ou o padre transmite. Estou a falar a palavra do Criador do universo que produz uma nutrição espiritual em nós. Então, se você realmente é líder, é governo, alimenta-se da palavra do Criador do universo, o que vai acontecer? Terás uma paz de espírito. Essa paz de espírito te causará uma temência em si. Logo vais pensar como governar a criatura do Criador do universo. Por quê? Porque há um juízo final que você vai ter que prestar conta. E quando você realmente não consegue governar de forma correta, o que você vai fazer? Você vai se abster, vai dizer, olha, não tenho capacidade para fazer. Por quê? Não é porque você é bom, porque você não quer sofrer o juízo final. Então, vai entregar a quem realmente tem responsabilidade ou tem capacidade de poder governar essas pessoas, estás entendendo? Então, quando os governos assim não têm essa paz de espírito, não tem como trazer uma solução. É dali que o povo tem que procurar um homem que tem temência ao Criador do universo para os liderar. Se o povo excluir esse sinal de Deus, eles vão continuar a passar o que estão a passar. Já agora, na sua visão, Mos Khalifa, como é que está o país? É assim, meu irmão, o que mais me importa é as pessoas, porque as pessoas sentem dor, as pessoas sentem fome, as pessoas sentem sede e as pessoas sentem frio. Logo, as pessoas não podem viver na rua, as pessoas não podem ficar sem comer, as pessoas não podem ficar sem escola. E vamos lá, sendo honesto, aqui onde eu estou, né, que essa área aqui, quando eu saí de Angola, honestamente falando, era mata, era tudo mata. Pronto, olhando no conceito Betão, na estrutura de Betão, construir algumas centralidades, algumas estradas. Mas isto só não basta. É preciso que o Estado pense nas pessoas e não só realmente na construção de betão. Porque as pessoas realmente... Mas sofreu uma mudança. É isso que eu estou a me referir. Não, quando eu falo isto só não basta, significa que é preciso que faz que as pessoas tenham acesso a essas coisas. E não fazer de... escolher no dedo quem pode viver, quem não pode viver, quem pode estar, quem não pode estar. Eu acho que é da responsabilidade de um líder dar as condições básicas a todo cidadão. Por exemplo, no meu ponto de vista, Angola ainda não poderia se falar de eleição nem de autarquia. Angola tinha que se falar de descentralização das verbas. Não pode ser um partido político que controla o dinheiro do Estado, o dinheiro da nação. Se assim for, ele vai controlar todo mundo, vai controlar a imprensa, vai controlar o exército, vai controlar a polícia, vai controlar também os partidos da oposição, porque ele é que vai fazer
o financiamento que vai gerar alimentação para eles. Então, descentralizando isso, o Estado tem controle da divisa, logo ele vai dar dinheiro de forma igualitária aos partidos políticos para concorrer às eleições. Isso fará que o MPLA saia do poder mais rápido e outro partido chega no poder mais rápido, mas isso não é o que acontece. Então, já que o MPLA não quer sair, tem que dar casa. Quando eu falo dar casa, não é favor, porque vamos lá, os angolanos, com pouco dinheiro, eles conseguem construir barraco para viver. Como é que o Estado, com muito dinheiro, e o dinheiro pertence ao povo, não consegue construir casa digna para conceder às pessoas? Porque não é de graça, pertence às pessoas. Então, eu sempre falo, uma vez governo, eu preciso construir casas populares. Quando eu falo casas populares, não é barraco, porque o angolano tem, e se tem, de viver bem. Que construir casas populares e conceder essas casas aos cidadãos. Só dali nós vamos falar sobre eleição. Por quê? Porque agora o povo tem o básico. E quando o povo tem o básico, vai na urna para votar por opção e não por uma condição fome. Agora, quando o sistema tira o pão de cada dia, nos separa hoje, tira a habitação, tira a educação, o povo no desespero terá uma falsa percepção que está aí na urna votar por consciência, enquanto não. Não sei se consegue me compreender. Consigo, mas neste contexto, qual é o papel do povo para o desenvolvimento do país? Primeiro, número 1, para que Angola comece a mudar, qual é o papel do povo? O povo também tem responsabilidade. O povo angolano precisa compreender. Eu sei que eles não compreendem isso porque os partidos políticos induzem os angolanos a serem dos partidos políticos. Todo ser humano que é partidário é antipatriótico. A nossa miséria, a nossa fome, a nossa pobreza também vem da nossa afiliação partidária. Uma vez que realmente o angolano dá mais importância aos partidos políticos do que à pátria, ele não é vítima, é conivente. Está a compreender? Então, é preciso que todos nós angolanos se desvinculamos do sistema partidário, nos tornarmos patriota. Só assim nós vamos poder eleger qualquer um que apareça com promessas, por mais que seja enganosa ou verdadeira. Mas se for verdadeira, vai satisfazer nossos desejos. Mas se for enganosa, vamos tirar depois de 4 anos, porque de onde eu venho, e esses parlamentares da oposição, o governo sabe disso. Por exemplo, o país que a gente se espelha como país democrático é os Estados Unidos da América. Mas lá o povo americano não vota como republicano nem como democrata. O povo vota como patriota. Então ele olha o projeto de governação. Nós aqui não. Eu sou do partido porque a minha mãe é do partido. Eu sou do partido B porque eu nasci do partido B. Eu sou do partido que porque é partido da minha província. Não sei se estás a me compreender. Eu entendo perfeitamente. Já que estamos aqui a falar do papel do povo, eu gostaria também de saber do Mos Khalifa, do papel da oposição e o papel do ativista social. Primeiro, em Angola não existe oposição. E isso que nós temos, não. Como Prajá, UNITA é por e isso outros que eu partidos. disse, esses não são oposição? Não, é assim, quando já fomos acostumados a perguntar de forma padrão e ouvir resposta de forma padrão. Eu acho que a pergunta me condiciona de forma irracional responder. A UNITA como oposição, a UNITA não é oposição. A gente usa essa palavra para satisfazer realmente a inconsciência coletiva que foi moldado a ouvir assim. Quando nós falamos de oposição, esse opor é o quê? Esse opor contra a ignorância, contra a arrogância, contra a mal administração. A UNITA, quando reclama, não está reclamando da mal gestão. Entendem isso, angolano? A UNITA não reclama da mal gestão, porque é a mal gestão que protagoniza a UNITA. A UNITA reclama porque não quer que o MPLA seja o único a se manter na desgovernação. E não está a reclamar porque o povo está a sofrer. Mas é preciso que se use essa linguagem, o povo, para condicionar o povo de forma irracional, ver que este é o bom samaritano que vai trazer pão e água. Mas não é assim. Se a UNITA realmente quisesse ser ou se posicionar como oposição, primeiro, não precisa, um líder não precisa chegar primeiro ao poder para transmitir a verdade. Porque para se transmitir a verdade não depende de uma cadeira, não depende de um poder. Você está vendo o angolano ser controlado pelo estrangeiro. A UNITA fala sobre isso? Não. Nós estamos vendo que os brancos em Angola têm mais direito, mais oportunidades sobre os angolanos. A UNITA fala sobre isso? Não. Nós estamos a ver que o angolano está a sofrer todos os dias. O que é que a UNITA faz? Ele usa o discurso fome, que produzido pelo MPLA, para então assim no parlamento ganhar um salário. Enquanto o povo fala, enquanto a UNITA fala de fome, o povo passa fome, o MPLA produz a fome e no fim do mês eles ganham. Então eles não estão ali para se opor. Quem tem que se opor? Entendem, angolano? A oposição de uma nação tem que ser a nação.
a oposição de uma má administração numa nação, os países que todos nós angolanos se espelhamos, como o Brasil, Estados Unidos, Europa, a oposição de uma nação tem que ser, de uma má administração dentro de uma nação, tem que ser a nação. Quando a nação não se opõe contra os partidos políticos por não prestar o real serviço, ou por não serem transparentes, porque já que as pessoas dizem a UNITA nunca governou, é justo que ela não deve ser criticada porque ele nunca governou. Mas a UNITA se comporta mal. Logo a UNITA deve ser criticada pelo mau comportamento, não pela má gestão. Então, quando um povo se abstém dessa responsabilidade de fiscalizar a irresponsabilidade administrativa e a irresponsabilidade de comportamento nos partidos da oposição, esse povo merece passar o que está a passar. Mas se o Mos Khalifa diz que Angola não tem oposição, e este partido que nós chamamos de oposição, quem são? Primeiro, eu disse e vou voltar a dizer, se eu tenho controle do dinheiro do país e quero fazer que o país seja democrático, é moda agora. Mas como se faz isso? Se eu injetar dinheiro no mercado para circular, as pessoas terão dinheiro suficiente para construir suas casas, pagar a escola dos seus filhos. Então a oposição não terá o que reclamar. Então eu serei taxado de ditatorial, partido único, só ele que quer ficar. A oposição assim vai expressar, mas o povo não vai dar ouvido. Por quê? Porque o povo quer o pão de cada dia no prato. Quero casa, quero carro, quero comida, quero frango, quero batatas fritas. O povo quer isso. Então, se eu conceder isso ao povo, a oposição não terá expressão. Mas o que eu tenho que fazer? Já que é democracia, e nas democracias realmente, é preciso que tenha um oponente. Então, toda a minha má ação vai condicionar uma irracional reação na oposição. Então, eu preciso tirar o pão do prato das pessoas, para que as pessoas reclamem. Assim, vamos dividir o povo em dois. A oposição fica com uma parte e o MPLA fica com outra parte. Por exemplo, o MPLA deu um discurso ou uma marcha em Cacoaco. Nós vimos que as pessoas estavam lá. A UNITA, quando viu aquilo, realmente disse, não, vou fazer o mesmo para não mostrar que eu estou na inferioridade. Foi e fez o mesmo. Então, essa competição é baseada na degradação que o MPLA colocou. Então, significa que quem está a fazer um jogo para satisfazer tudo isso é o MPLA e a UNITA se submete a este jogo. Por isso é que eu estou a dizer, o povo tem que se opor contra a má gestão e contra a ocultação ou a não transparência da realidade que é praticada pela UNITA. Não sei se está a entender. E sobre as pessoas que dizem que a permanência do MPLA no poder durante 50 anos depende também da UNITA. O que tens a dizer sobre isso? É assim, quando nós falamos 50 anos, nós já estamos a associar com a data da independência, e estamos a associar com o período de guerra. Mas nós temos que entender, Angola tinha dois governos. Angola tinha dois governos. Tinha o governo de Jonas Savimbi, que ocupou a maior parte das nossas províncias em Angola. Significa que o MPLA não tinha controle naquele lugar. Não poderia ir lá, e se fosse lá ia levar tiro, ia tomar tiro. E vice-versa, o MPLA também ocupou certa parte do nosso país. Eu acho, enquanto o MPLA estava enganando naquele tempo, construindo algumas coisinhas pequenas, a UNITA só estava distraído em não fazer nada. Como, por exemplo, pequenas escolas, algumas coisas que tinham que ser construídas, hospitais, né? Porque havia áreas que o MPLA ficava para 15 anos não entrava lá. E se entrava lá era só para conversar de forma diplomacia. Então, quando nós falamos 50 anos, mas 50 anos de desgovernação do país ou 50 anos de desgovernar uma parte específica. Eu acho que o MPLA tem 50 anos de desgovernar o lugar que ele sempre governou, que é praticamente algumas províncias, e a UNITA também tem 50 anos de desgovernação das províncias que estavam sob controle dele. Mas eu acho que o povo angolano quer ouvir. É quando fala 50 anos, é como se fosse que Angola nunca teve guerra,
que sempre o país estava nas mãos do MPLA, e que o MPLA ia e via as pessoas morrer e deixava assim, desfrutava o dinheiro. Eu acho que essa resposta não é transparente. Mas eu sei, se for para ter like, para ter view, para ter seguidor, para não ser taxado como vendido, então tenho que responder assim. E 50 anos, não está fazendo nada. Mas eu sou uma pessoa que tenho medo do castigo do Criador do Universo, eu tenho que ser verdadeiro. E eu acho que não sou eu, e muitas pessoas sabem disso. Agora, eu sou do ponto de vista que o MPLA tem que sair. O MPLA tem que sair. Deve sair por quê? Governando bem ou mal, o MPLA tem que sair já. Por que deve sair? Primeiro, por causa do tempo que você aqui especificou, né? Você aqui diz. Segundo, é porque o MPLA não é um partido de angolanos para angolanos. O MPLA é um partido de brancos que colocaram negro doméstico para fazer as vontades de branco. Você vai dizer prova. Não é justo que o angolano vive pior, ou vive abaixo dos brancos dentro da sua terra. Eu sempre falo, num país onde o estrangeiro tem mais direito do que o próprio dono da terra, significa realmente que está sendo governado por estrangeiro. Num país onde o angolano nem sequer realmente pode lutar contra a injustiça que o estrangeiro impõe aos angolanos, significa que este país está sendo governado por estrangeiro ou defende o estrangeiro. Então, por que o MPLA tem que sair? Para que venha um governo de angolanos para angolano pela primeira vez na nossa história. Quem sabe seja o Mos Khalifa, só Deus sabe. Por quê? Porque o nosso povo já vem sofrer e subestimaram a capacidade do discernimento do nosso povo. É só mesmo num país onde o estrangeiro lidera, quero fazer do povo nativo palhaço. Olha só as músicas que concedem para nós. Olha só os cantores que são premiados. Música que promove promiscuidade, futilidade e imoralidade. Isso o estrangeiro quer fazer que as nossas crianças de corpo crescido acreditem fielmente que esse tipo de música de imoralidade e promiscuidade representa Angola. Está entendendo? Isso para fazer que todos nós nos distraímos em fazer música de distração, música de promiscuidade, enquanto que não é isso que Angola precisa. E na visão do Mos Khalifa, qual é o partido que está capacitado para substituir o MPLA no poder? Nenhum. Vou explicar por que nenhum. Porque nenhum deles quer transmitir a verdade. Por quê? Este país é governado pelos americanos. Dentro deste país tem milhares de membros da CIA. Entende? Quando o Agostinho Neto disse o mais importante é resolver o problema do povo. O que os brancos fizeram? Não gostaram. Porque isso coloca o angolano acima do estrangeiro. Eles mataram o Agostinho Neto. Quando o Jonas Savimbi disse, eu ponho em primeiro lugar o angolano, em segundo o angolano, terceiro o angolano e o resto que fica nas suas terras. Os brancos não gostaram. Ordenaram o partido de estrangeiro MPLA matar o Jonas Savimbi. Quando José Eduardo dos Santos, depois da paz, vai à China e traz a China para reconstruir o país, a Europa não gostou, a América não gostou. Viu que Angola estava sendo reformado, reconstruído, e não estavam bem. Então José Eduardo disse, há homens que querem trazer estrangeiro aqui, fantoche para roubar a nossa riqueza. O que fizeram? Mataram José Eduardo dos Santos. Então, quando eu falo que não tem ninguém para representar Angola, porque se eles estivessem ali para representar Angola, poderiam dizer, quem governa este país são os americanos. E todo aquele que realmente tentar fazer diferente, os americanos vão matar. O MPLA sabe disso, a UNITA sabe disso, os generais sabem disso, os policiais, muitos sabem disso. Mas por que então não falam? Quem pode melhorar este país é aquele que tem coragem de dizer a verdade antes de chegar no poder. Porque se não falar a verdade agora, quando chegar lá também não vai falar. Então, a UNITA poderia dizer para todos nós, por exemplo, o que a UNITA diz? A UNITA diz que o MPLA matou o Jonas Savimbi. Não é verdade. Porque o Savimbi tinha a proteção da comunidade internacional. Quando a comunidade internacional viu que o Jonas Savimbi já não presta, ordenou o MPLA para matar o Jonas Savimbi. O que a UNITA tem que vir para nos esclarecer, para que a gente tenha uma verdadeira unificação? Porque tem angolanos que odeiam o MPLA porque acham que o MPLA é que matou o Jonas Savimbi. Não se está a compreender. Então a UNITA tem que vir desmistificar isso e dizer, não são nossos irmãos do MPLA que mataram Jonas Savimbi, são os americanos, são os brancos, são a União Corrupta Europeia que ordenaram realmente matar o Jonas Savimbi. Logo, vamos começar a ver
ver de forma diferente. Não está compreendendo? Aí a UNITA está a falar de reconciliação. Agora, quando a UNITA começa a incutir nas nossas mentes que o MPLA matou, enquanto que não é verdade, significa que ninguém quer mudar Angola. Querem praticamente aproveitar de um povo que está na ignorância, que só segue partido por seguir, e assim as coisas vão. Se por acaso Mos Khalifa passasse a governar Angola, quais seriam as políticas que poderia implementar para acabar com a fome no país? Primeiro, não é favor, eu irei governar este país, primeiro com temência ao Criador do Universo. Porque eu não quero ir no inferno, eu acredito que o inferno e o paraíso existem. Sabendo que este país tem muito recurso mineral, é do direito que se faça uma reforma agrária, divisão de terra. Pronto. Cada angolano ia ter direito de ter terra e não para comprar. Não seria necessário ter dificuldade para ter realmente a terra. E poderia também construir casas com dinheiro do povo. Isso não faria do Mos Khalifa um bom líder, um bom presidente. Não. Só estou a fazer aquilo que realmente é do direito ao povo. Faria que todo angolano tinha que ter direito a casa e só deveria pagar água e luz. Por enquanto, fazer a taxação. Pronto. De graça, todos os angolanos, porque é de direito os angolanos terem habitação digna. Também poderia existir um projeto onde policiais, membros do exército, tinham que ter casa própria. Não é justo que um homem que sacrifica a sua vida, não tem dinheiro para pagar a escola dos filhos, não tem casa própria, porque o salário de merda, desculpa por expressão, que o Estado concede, uma parte vai na aluguer e outra parte vai às vezes para a educação dos filhos. Poxa, como é que esse polícia não vai fazer alguns biscatos para poder trazer o pão? Então, o policial tinha que ter casa própria. Talvez com isso poderia reduzir a gasosa na rua. Estás a compreender? Pronto. E a educação também seria de graça. De graça por quê? Porque nós saímos da escravidão quase há 50 anos. Nós não podemos colocar essa ideia que temos que competir com brancos que estão a vir de países que estudam quase há 100 anos. Não, o angolano tem que competir. Se não tiver capacidade, não. Essa competição não vale. Essa meritocracia não vale. Por mais que o estrangeiro venha, no meu ponto de vista, não pode estar acima do angolano. Porque nós somos donos da terra. E como dono da terra que somos, não podemos dormir na cozinha ou branco no quarto. Como donos da terra que somos, nós não temos que lavar prato e o branco ser servido. Os brancos têm que estar para nos servir. Como nós, quando vamos na Europa, a gente serve os brancos. E não os brancos lá nos servem. Então, esse seria realmente as primeiras bases que eu poderia apresentar na governação deste país. Então, Mos Khalifa apoia a atuação da Polícia Nacional, que ao entrar nas ruas apreende motas, carros com o intuito de pedir dinheiro. Justifica, não é uma questão de apoiar, mas justifica. Vamos lá, ele é um homem que serve. Primeiro, o nosso país está muito violento, por causa da degradação, por causa da pobreza. Esta violência, essa pobreza está a motivar as pessoas a serem extremamente agressivas. Não é qualquer um que põe a bala ao peito para reduzir esta criminalidade, para tranquilizar as pessoas poderem ir e vir de forma, tu a falar já no conceito padrão. Primeiro, quando ele se sente que o que recebe não dá para fazer muita coisa, o que ele vai fazer? Vai acabar cobrar gasosa. Nesses aspectos justifica. Porque se você realmente acha que isso está errado, então por que não prende quase 75 dos policiais que cobram gasosa? Porque o Estado sabe que esse ato que está a acontecer só está a acontecer pela irresponsabilidade da administração do governo. Está compreendendo? Então, se o policial tem casa própria, como assim? Por que um general tem que ter casa própria? Tem que ter 10 casas, uma terra. E um policial não tem pelo menos ter uma casa. 3 quartos, sala, cozinha. Por que não pode? É isso que nós temos que pensar. Se um general, um comandante, um deputado tem que ter casa própria, por que o policial e o membro do exército não tem casa própria? Eu tenho meu vizinho, ele vive de aluguer, ele conversa comigo, e ele diz às vezes quando o João Lourenço está a passar, eles colocam no posto para ficar ali quase o dia todo, e às vezes sem comer. Você vê um homem do exército reclamar isso a um simples cidadão. Poxa, eu senti. E eu vejo que não. O pouco que ele recebe, que é praticamente 90 mil kwanza, não serve para nada. Porque às vezes o aluguel é 30 mil kwanza. Ele tem que fazer biscato. Qual biscato?
na fronteira, ser aliciado pelos west-africanos que estão a entrar para poder conter a sua aluguer. Então, quando a gente fala de patriotismo, patriotismo é primeiro você dar ao teu cidadão as condições básicas para que ele defenda realmente o seu próprio país. Porque com fome não vai se fazer muita coisa. Falando de salário mínimo, agora é 100 mil, não 90. Não, eu estou a me referir no que ele me falou. É o que lhe davam lá 100 mil. Agora, se é 100 e tal, 100 o quê, isso já não sei. Mesmo que fosse 100 mil, não dá para nada, porque o salário não subiu. Isso é uma falsa percepção. O salário só sobe quando os preços do produto mantêm-se. Agora, o salário subiu. Se o preço da arroz era 500, agora virou 1.000. Por mais que o salário, o dinheiro aumenta e as coisas se mantêm, aí sim. Agora, aumenta o dinheiro e as coisas sobem, o candonga era 300 kwanza. Estás entendendo? Muito bom. Vamos lá. Estamos a correr com o tempo. Mos Khalifa, nós falamos sobre o papel da oposição. Agora eu pergunto, qual é o papel do ativista social? Primeiro, essa palavra em Angola é extremamente distorcido, foi extremamente distorcido. Um ativista não é pró-povo, não é pró-povo. Um ativista não é pró-partido político. Um ativista não é pró as suas próprias ideias. Porque eu posso ter ideia de servir um partido político, mas não manifestar esta minha particularidade. Um ativista é pró a verdade. Mas esses que apoiam um partido político, esses são ativistas políticos? Não, esses não são ativistas. Por isso é que esse nome está sendo direcionado a pessoas erradas. O que é mercenário? Mercenário significa aqueles que matam pelo dinheiro. Mercenário significa aqueles que fazem pelo dinheiro. Vamos lá, nós sabemos que a oposição no nosso país comete muitos erros. E para cometer muitos erros, é de direito que algumas pessoas também o criticam, para que ele possa melhorar. Isso é democracia. O que a oposição faz? Pega esse dinheiro, financia milícias digitais, que vocês chamam de ativista, para criticar, combater quem está a ajudar a UNITA a ser democrático. Porque quando a UNITA diz, eu sou democrático, bonito, você está a me dar a liberdade de eu te fazer algumas críticas sobre os bons ou mau comportamento. Quando você financia certos jovens, milícias digitais e não ativista, porque ativista é aquele que transmite a realidade, é transparente, para ajudar o povo a entender o que está a acontecer. Por exemplo, nosso povo é extremamente ignorante, a ausência do conhecimento. O ativista tem que vir explicar. A forma de votar é assim. Vocês não devem votar como partidários, mas sim como patriota. Vocês têm que ser patriotas, vocês têm que ser unidos. Vocês não podem afiliar a esses partidos políticos. Vocês não têm que ir na marcha dos partidos políticos. Porque o partido político é uma pequena cooperativa que vem prestar serviço em nós. Logo, nós temos que analisar os projetos de governação. O que as milícias que vocês chamam de ativista fazem? Incentivam o povo realmente a votar para um partido específico. Por exemplo, não vou citar nome porque nós angolanos temos um hábito feio. Podemos criticar João Lourenço e o Adabertinho, mas se você falar nome de um mercenário, está com inveja, nunca viajaste, está não sei aonde. Mas não é assim. Falando disso, eu já tinha uma outra pergunta, mas pode terminar o raciocínio. Sim, mas nós temos que entender. Um líder que diz ama o povo, não pode fugir. Porque se o Saddam Hussein amasse realmente o povo iraquiano, ele não poderia estar no bunker. Vocês sabem. Um líder que diz, eu estou aqui para morrer pelo povo. Você se auto-convidou, ninguém te convidou. Você não pode abandonar o teu povo. E à distância dizer para o povo, vão lá. Eles vão morrer. E você? Então isto não é ser líder. Isto é ser ambicioso e ganancioso. Fazer que os outros morrem por ti enquanto você está distante. Tudo bem, o país está a perseguir, mas nós estamos aqui. Vamos morrer, em prol daqueles que ainda não nasceram. Então, o que nós temos que compreender, os angolanos têm uma ideia distorcida de ativista. Tem ativistas que são financiados pelas ONGs internacionais. Para quê? Para induzir você, negro doméstico, criticar somente os parlamentares africanos e não os parlamentares da União Europeia. Eu já fui convidado por muitas ONGs desse tipo, eu nunca aceitei. Mas tenha mercenários aqui que vocês chamam de ativista, que recebem dinheiro das ONGs. E qual é a diferença entre mercenário, ativista e refú? Primeiro, e também queria perguntar se o Gangsta lhe consideras como ativista, mercenário ou refú? Não, Gangsta é mercenário, aquele que faz por dinheiro. E eu não estou falando mal. O Gangsta disse, eu recebo apoio. E isto está lá, todos vocês viram.
Por favor, Gangsta, estás a me ver? Só estou a falar aquilo que veio da tua boca. Eu acho que você é inteligente e vai compreender. Eu só vou reproduzir, não vou dar até meu parecer. Vou reproduzir o que você falou. O que é um mercenário? O mercenário é aquele que faz por dinheiro. Olha, eu estou aqui, mas eu recebo algum dinheiro que vem dos parlamentares do MPLA, que são os marimbondos do tempo do Zedu. Gangsta disse isso, está a compreender? Então a minha luta não é contra o MPLA. Nós sabemos que o MPLA é que tem que sair, mas o Gangsta está a dizer que a luta dele não é contra o MPLA. Para um ativista, a luta é contra o MPLA, porque o MPLA pode dar assistência social, mas e assistência intelectual? E assistência espiritual? E nós sabemos que o MPLA tem programas de lavagem cerebral, então o MPLA tem que sair. Mas para o Gangsta, o MPLA não é o problema é o João Lourenço. Então significa que a família do do José Eduardo dos Santos não quer o João Lourenço. Pronto, então o financiam para lutar contra o João Lourenço, e não realmente o MPLA que está a fazer sofrer os angolanos, porque o problema não é o João Lourenço, o problema é o MPLA. Aqui tem general que controla João Lourenço, porque não está a serviço realmente do João Lourenço, está a serviço da CIA. Aqui tem comandantes que estão a serviço da CIA. Aqui tem serviço secreto que estão a monitorar o João Lourenço constantemente. Então, o João Lourenço pode sair hoje. Esse país não vai ir aonde a gente quer, assim como o Zedu saiu. O país continua na mesma situação. Então, um ativista, um revolucionário, ele precisa arrancar a raiz e não apenas folhas da árvore. Você está compreendendo? Então, esse ponto que eu estou aqui a explicar. Agora, quando o irmão diz o que é um ativista, o que é um revolucionário, revolução significa sangue. Revolução é sangue. Se você realmente não quer fazer filho, não tira a virgindade de uma mulher. Porque quando você coloca o que não devia, sai sangue. Aquilo representa o quê? Inovação, coisa nova. Logo, o teu esperma vai entrar e vai fecundar. Fecundar aonde? No ovário, já sabem como é que é. Logo, a barriga cresce. E para que esse bebê venha, ele não pode vir se não for por via de sangue. Então, o sangue escorre. Revolução significa sangue. É preciso que algumas pessoas caem para os que vão nascer realmente vivem melhor do que aqueles que já foram. Agora, ativista é aquilo que eu estou a dizer. Ativista é aquele que vem para transmitir a verdade. Ele é pró-verdade. Por mais que essa verdade vai o ferir, vai o magoar, mas ele tem que aceitar. Por exemplo, eu sou um ativista, vivo em Angola. Em pouco tempo, estou a aparecer com um carro. Em pouco tempo, uma casa. Em pouco tempo, uma viagem. Espera ali. O país está mal. Todo mundo vive na dureza. Onde você está a tirar esse dinheiro? Eu, como ativista, tenho que justificar de forma transparente para poder esclarecer aquele que realmente me admiram. Eu não posso vir aqui dizer, estão com inveja, vocês não gostam de mim, você está frustrado. Isso é ser mercenário. Estou a ocultar uma informação, assim como o MPLA oculta informação, a UNITA oculta informação. Não sei se estás a conseguir me compreender. O que o Mos Khalifa acabou de dizer me fez entender que o Mos Khalifa está a tentar dizer que o Gangsta está a ser financiado pela família dos Santos? Não, ele é que disse. Eu só reproduzi o que ele falou. Entendeu? Porque quando nós falamos dos marimbondos do tempo do Zedu, eu quem? Tem o Manuel Vicente, tem o Gino Carneiro, tem o Nandó, tem a Tizé, tem a Isabel. Esses são os marimbondos. Por quê? Vamos lá. Os homens que trabalham hoje com o João Lourenço iriam financiar o nosso querido irmão? Não, porque esses são pró João Lourenço. Então, os que estão a financiar são aqueles que realmente eram do tempo do Zedu, que estão chateados. Agora, nesse ponto de vista, eles deveriam financiar para remover o MPLA. Aí eu concordo. Não para remover somente o João Lourenço. E o MPLA fica. Então, se for financiar para remover o MPLA, aí eu concordo. Porque o MPLA tem que sair. Todos nós queremos que o MPLA tenha que sair. Agora, remover o João Lourenço para colocar a família dos Santos. Gente, temos que entender isso. A Isabelle, que todos vocês chamam de inteligente, grande empresária. A Isabelle não é grande empresária. Qualquer pessoa que tem um pai presidente que permite que o dinheiro saia como se fosse na casa da mãe Joana, vai construir um monte de coisa, eu vou chamar branco, vou chamar engenheiros para virem aqui. E vocês terão uma falsa percepção que eu sou inteligente, mas não sou. Agora é que a Isabelle tem que provar que é inteligente porque está na Europa. Por que ela não constrói grandes empresas na Europa? Por que ela não se torna uma grande africana empresária na Europa? Porque ali tem fiscalização, porque ali tem tribunal, porque ali tem direito trabalhista. É aí onde a Isabelle não está a conseguir fazer muita coisa. Precisa agora remover o João Lourenço para vir ser do MPLA, concorrer como presidente no MPLA, e todos nós ficamos, deixa o MPLA aí, espalharem dinheiro na rua para a gente beber, comer. Não, agora melhorou. Gente, nós não somos tão palhaços assim. Nós também precisamos acordar.
A família dos santos tem que entender que uma vez na história já desgovernaram este país, mas agora já não. Porque também nós já estamos a ficar um pouquinho espertos, já estamos a ter um pouco de juízo, já estamos a aprender, quer dizer, o sofrimento está nos fazendo entender que precisamos realmente remover o MPLA. Agora, quem vai vir vai depender do povo. Para mim não pode ser nem a UNITA, nem o MPLA. Muito bom, muito bom. Para você que está lá em casa, subscreva ao canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Mos Khalifa, nós temos uma rúbrica na qual vou citar alguns nomes e o Mos Khalifa diz se dá ou não nota positiva. E se for nota positiva, diz o porquê. O primeiro da lista é o BM Samuel. Primeiro, o BM Samuel não respeita os angolanos, aproveita-se da ignorância dos angolanos para incutir realmente idolatria na mente dos angolanos. Não é patriota, não é homem de Deus. E cada vez que o angolano começar a ler para compreender, nós vamos ver que o BM Samuel é como um Edir Macedo do Brasil, que o brasileiro também, de onde eu venho, já estão a aprender que o Edir Macedo roubou muito dinheiro, não só aos brasileiros, mas também aos angolanos quando aqui ele estava. Então o BM Samuel não dás nota positiva. Isso é desrespeitar a nação angolana. É desrespeitar. Muito bom. A imagem que se segue é do Hugo Zé. Quem? Hugo Zé é o apóstolo, o seguidor do Cacó Felipe. Primeiro, discípulo do Cacó Felipe. Primeiro, o Cacó Felipe não é profeta, né? Ele pode ser um pastor, um padre, ou um ancião no país onde ele vive, mas ele não é profeta. Eu sei e eu já expliquei. Profeta não estuda, profeta não lê livro, profeta não decora. O profeta anda com um anjo, porque quando a gente fala de espírito, eu acho que as pessoas aqui quando falam de Espírito Santo pensam que é uma energia que não, o Espírito Santo é o anjo Gabriel. E quando Deus fala, enviamos o meu espírito, enviamos o nosso espírito, é o anjo Gabriel, porque ele é encarregado a estar ao lado dos profetas quando os profetas estão a falar. Então, para você ver que essa gente não é sério, é quando eles aproveitam-se da ignorância profunda das pessoas. E os profetas, quando vieram para fazer leão, fabricar leão e não fabricar ovelha. E por isso é que eles tinham poucos seguidores. Se você vê Abraão, estava na Babilônia, Jesus, tinham poucos seguidores. Por quê? Porque o trabalho deles era fazer o povo exercer o discernimento, o exercício do raciocínio, para se livrar da idolatria que o povo praticava. Hoje os pastores estão a fazer o trabalho de induzir as pessoas a praticarem a idolatria, que é o pecado que Deus não perdoa. Porque Roma, ficando muito chateado com Jesus, quando viu que Jesus estava a desmascarar a idolatria de Roma, então Roma disse: calma, quando ele se ir, vamos fazer dele um Deus para os pobres. Então fizeram de Jesus uma divindade, coisa que Jesus realmente não é divino. Então quando a gente vê um Cacó Felipe para falar que Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor, Jesus é o Filho de Deus, não, também não. Então não dás nota positiva ao Hugo Zé, o seguidor do Cacó Felipe. A imagem que se segue é do profeta Pai Nosso. Primeiro é o Pai Nosso, né? Pai Nosso, aprecio um pouquinho ele por ser verdadeiro. Ele é bruxo, ele é feiticeiro e não mente ninguém. Ele deixa bem claro. Agora, se você vai lá, é porque você quer, é porque você também gosta mesmo de feitiço, você mesmo gosta de curanderismo. Então, o Pai Nosso, para mim, ele é o mais verdadeiro do que todos, porque ele mostra que essa cúpula toda é feiticeira, mas nós angolanos temos deficiência de compreender. Porque para nós ser feiticeiro é quando a gente se mascara, coloca umas pinturas, esse é feiticeiro. Mas se eu for feiticeiro, botar um terno e gravata, um sapato e um óculos assim como teu, e falar um bom português, essa aqui é sábio, essa aqui é pastor, essa aqui é profeta. Mas só que o mundo mudou. Agora os feiticeiros estão a vestir bem, estão a se comportar bem, porque é a forma realmente de controlar, porque o nosso país vale a aparência, né?
por exemplo, eu estou aqui para o angolano, não estou muito bem vestido, então não sou muito bem venerado. Então eles veneram o que parece. Então hoje os curandeiros, os feiticeiros estão a vestir bem. Agora, o Pai Nosso, ele é feiticeiro e não adianta eu falar sim ou não, porque vocês já sabem que ele é mesmo aquilo que ele diz que eu sou feiticeiro, eu mato isso, mato aquilo. Então vocês querem mais que de alguém que fala mata isso, mata aquilo. Muito bom, muito bom. A imagem que se segue é do profeta Eliseu. O profeta Eliseu não conheço muito. Eu acho, será que é um que estão a dizer que a esposa, uma fofocada aí, será que é esse? Não. Por exemplo, não vou aqui dizer, porque eu não sei quem é, mas eu vou dizer, se ele é pastor, também ele não é profeta, ele mente. Se fala para você que é profeta, é mentiroso já, está mentindo. Mentir por quê? Porque profeta não faz teologia, profeta não lê um livro sagrado, profeta não fala no capítulo tal, profeta não é assim, profeta nasce profeta, é predestinação. Antes de nascer, antes de vir, a sua alma foi criada de forma diferente, foi moldada para ser profeta. Então, se alguém diz para você, eu sou profeta, já está a mentir. É aí onde Jesus diz, vai surgir falsos profetas. Por isso é que muitas pessoas dizem, as profecias vão se cumprir. Não, as profecias nunca vão se cumprir, porque as profecias já estão a se cumprir. As pessoas têm que entender, porque quando fala, as profecias vão se cumprir, é como se fosse, vai vir um tempo. Então você esquece aquilo que está a se cumprir. Quer dizer, o falso profeta está na tua frente e dizer que é profeta, e você não está a entender que é o que Jesus disse, a falsa profecia. Porque ele, como profeta, está a dizer que Jesus é Deus. Então, primeiro, ser cristão significa seguir os passos de Cristo. Quando é que Cristo disse, eu sou Deus, eu sou o Salvador, eu sou o Criador do universo? Nunca. Como é que depois, na sua ausência, alguém vem e diz que Jesus é Deus? Este é o falso profeta. Quer dizer, então eu não sei quem é esse aí, senão, se não conheço, eu estou aqui quase agora em Angola, não conheço muitas dessas pessoas. Nunca ouviu falar do profeta. Mas se é realmente o que se considera profeta, também um charlatão. Então, nota negativa. A próxima imagem é do Dom Afonso Nunes. Dom Afonso Nunes também não é sério. Primeiro temos que compreender, Dom Afonso Nunes tem djinn. O que é djinn? Né? Djinn é que se chama gênio. Gênio é o quê? Gênio é uma espécie que foram criados realmente do fogo. Deus criou 4 espécies. Criou os anjos da luz, criou os djinns do fogo, e criou os humanos do barro, criou os animais da água. Pronto. Lúcifer, Evil, Devil, Satanás, que nós falamos, ele é um djinn. E quando o Criador do universo o chamava, não lhe chamava de Satanás. Satanás, demônio, é apenas uma atribuição depois do mau comportamento que as pessoas o deram. Por exemplo, meu nome é Califa. Se eu não cometer nenhum erro, vocês vão chamar Califa. Mas se eu roubar algo, vocês vão dizer gatuno, ladrão, vagabundo. São atribuição a partir do comportamento. Depois que esse djinn, que é gênio, Satanás, cometeu o erro, começaram a lhe atribuir. Mas Deus não o chama de Satanás, lhe chama de Iblis. Iblis, nome dessa criatura que você chama, Deus chama ele, Iblis. Então, esses djinn foram criados primeiro do que nós. Viveram aqui 900 anos na Terra antes da existência humana. Eles vivem por baixo da Terra, têm uma tecnologia muito avançada. Eles vivem por baixo do Oceano Atlântico, têm tecnologia muito avançada. Esse djinn é que nossos avós chamam de escalundu. Esse djinn é que a Igreja Católica e os padres chamam de Espírito Santo, porque eles têm a habilidade de incorporar aos humanos. Então, quando dizem que o Dom Afonso Nunes, não, Simão Toco, né, encarnou, sim. Não é o Simão Toco que encarnou no Dom Afonso Nunes. São os djinn que encarnam no Dom Afonso Nunes. Conseguiram compreender? Então, essa criação... Seja mais claro para todos entenderem. Há pessoas que não estão a entender o Mos Califa. Pronto, o djinn, por exemplo, a Bíblia fala, uma parte dos anjos desceram da terra, não é assim? Bonito. Isso é mentira. Isso foi feito em 325 no Conselho de Niceia com ordem do Satanás. Satanás é que ordenou à igreja dizer que uma parte dos anjos desceram. Anjos não têm livre-arbítrio. Anjo não é homem nem mulher. Anjos não têm
tem asas grandes. Só o anjo Gabriel tem 700 asas, muito grande. Então eles não têm o que nós chamamos de livre-arbítrio. Criação que não tem livre-arbítrio não desobedece o Criador do universo. Eles foram criados da luz e não fogo. Os demônios foram criados do fogo. Por isso é que você vê a fogueira santa, você vê que as músicas brasileiras falam muito o fogo. Então isso é uma demonstração realmente do demônio. Por quê? Porque quando o Caim matou o seu irmão, depois o Satanás apareceu para o Caim e disse: sabe por que Deus favoreceu Abel e não você? Caim disse não. Ele disse: a escondida o teu irmão acendia fogo e adorava. Pronto. Então Caim foi enganado mais uma vez, passou a acender fogo e começou a adorar o fogo. Este fogo é que representa a estátua da liberdade. Não tem uma fogueira, né? Aquela tocha também. Então tudo aquilo demonstra o Satanás. Eu gosto a dizer, os demônios, os calundus na nossa língua africana, é que penetram no que vocês chamam de pastor, dentro e fora das igrejas. Entre os jinn, tem jinn, que é os demônios, que tem também cargos diferentes. Tem uns com mais inteligente para incorporar quem é mais inteligente. Tem um com cargo menos inteligente para incorporar, por exemplo, nessas mamás que vivem nas praças. Por isso, quando vão na igreja, elas começam a xingar. Aqueles são os djinn que entram nessas pessoas. E o djinn com mais astúcia entra realmente no pastor, que vocês chamam profeta, para expulsar outro djinn que está incorporado realmente naquela mamá. Então, quando aquele demônio sai, essa mamá passa a acreditar que este pastor tem poder, mas não é ele, são os demônios dentro desse ser. Então, o Dom Afonso Nunes também tem isso, só que ele, coitado, não sabe que é assim. Ele não tem essa noção. Dom Afonso Nunes está possuído. Sim, a palavra djinn, vamos lá, o branco chamou essas espécies de alienígena, Anunnaki, ET, extraterrestre. Esses são nomes científicos atribuídos a essas criações. Nas nossas línguas, chamamos deuses ancestrais, chamamos calundu, é a mesma coisa. Na igreja católica chamam de Espírito Santo. Então, esses djinn foram criados 900 anos antes da existência do homem. Por isso que quando os arqueólogos começam a fazer estudo, começam a encontrar coisas aqui, parece que foram feitas por os humanos. Não, foram feitos por essas criações. E essas criações não saíram daqui, não vivem no espaço. Eles vivem por baixo da terra e por baixo do oceano. Então, os brancos chamam de alienígena, Anunnaki, ET e tantos outros. Para o Mos Khalifa, o que significa demônio? Eu já falei com um muçulmano que me garantiu que existe demônio de bem e existe demônio de mal. O que tens a dizer sobre isso? Primeiro, o que demônio é aquilo que eu disse. O califa tem um nome, mas se eu ter uma prática negativa, vocês vão chamar gatuno, ladrão. Então, quando você fala, o que significa ladrão? Ladrão é uma atribuição a um comportamento negativo que eu tive. Tá entendendo? Então, demônio é apenas uma atribuição a um ser que desobedeceu à ordem do Criador do Universo. Então, pela desobediência, lhe foram rotulados vários nomes, tá? Mas baseado no comportamento. Quando esse muçulmano diz que tem demônio do bem e demônio do mal, eu acho que é um também que fica de chapéu, que fala um líder espiritual aí, né? Que é magia, eu acho que o nome dele eu esqueço, que fala muito. Não, tá bom. Então, o que acontece? Não existe demônio do bem e demônio do mal. Existe djinn. A palavra é djinn, mas em português é gênio. Esses gênios, eles vêm, fazem duplo serviço. Tem uns que vêm como se fosse que vão te fazer o bem. Muitos muçulmanos trabalham com isso, mas são demônios. E tem outros que realmente vêm para te fazer o mal. Mas quando o outro vem para te fazer o mal, ele quer dizer, se refugia naquele que parece que vai te fazer o bem. Vamos para facilitar. Tem o quimbandeiro e tem o feiticeiro, não é assim? O curandeiro é só alguém que trabalha com folhas. O quimbandeiro é aquele que vai tirar o que o feiticeiro te colocou. O quimbandeiro e o feiticeiro trabalham junto. Como Deus disse, não vão em casas escuras. Existe doença que os djinn produzem, como tala, mostra para o feiticeiro. Então, o feiticeiro lança isso em você. Só que a tua família que acredita em Deus está a ver que você está a morrer. Como nós seres humanos somos apegados aos filhos e à família, não vou querer que o meu filho morra. Então, vou quebrar a minha fé
que Deus disse, não vão a casas escuras, vão no quimbandeiro. Já o quimbandeiro vai conversar com o feiticeiro. O feiticeiro vai explicar no quimbandeiro o que ele te colocou. Por isso é que o quimbandeiro consegue tirar aquilo de ti. E você depois vai ter que pagar o preço ao quimbandeiro. E o quimbandeiro vai ter que pagar ao feiticeiro. Está compreendendo? Então, o que eles querem ali é que você quebra o pacto que você fez. Eu não vou em casas escuras. O que Deus disse. Não é os bens materiais. Não é o dinheiro. Não. É quebrar aquele selo. Venha o que vier. Eu nunca vou frequentar casas escuras. Então, os demônios fazem que o teu filho pegue uma doença. Você é apegado a filho, então isso é idolatria. Ai, meu filho, então você vai quebrar aquilo que você ontem fez juramento, tá entendendo? Vais no curandeiro, ele conversa com o feiticeiro. Muito bom, muito bom. Estamos a correr com o tempo. Mos Khalifa, a próxima imagem é do Simão Kimbangu. Simão Kimbangu, ele não é profeta. Eu acho que foi um líder revolucionário que teve muita informação e serviu para orientar, para ajudar realmente os pretos daquele tempo. Mas é o que o nosso povo ignorante faz. Quando não tem muito conhecimento e não tem uma verdadeira identidade para se pegar, nós africanos fizemos de qualquer um Deus, qualquer um divindade, até mesmo bichos, árvore, folha, nós falamos é Deus. Então, Simão Kimbangu foi um homem que teve um conhecimento. Eu acredito que quando estava em vida, nunca disse que era um Deus, mas nunca disse também que era a encarnação do Criador do Universo. Porque, vamos dizer, se Deus criou o Universo, acha que o Universo consegue encarnar num único ser? Não tem como. Se o Universo é uma criação, imagina que o Universo é apenas um ovo na mão do Criador do Universo. Então significa que o Universo é tão pequeno. Agora você acha que esse homem tem espaço para que este universo incorpora dentro dele? Então, se Deus é o Criador do universo, como é que o Criador vai incorporar um ser pequenininho? Para dar prova, por exemplo, quando Moisés pediu para ver Deus, o que Deus disse? Deus disse, se vocês conseguirem enxergar aquela montanha, então vocês vão me ver. Olha aí uma montanha, e nós fomos criados também de areia. Quando realmente Moisés olharam, aquela montanha se desfarelou. Por quê? Por causa da força, o poder ativo é tão grande. Eu estou aqui em frente de uma luz e eu consigo olhar. Mas se essa luz tiver um voto duplicado, multiplicado, eu se olhar, estoura meus olhos. Uma simples luz rebenta meus olhos. Imagina o Criador do universo. Eu vou virar poeira, estás a compreender? Então não há como Deus encarnar num ser humano. Vocês têm que compreender isso. Das nota negativa. Temos as duas últimas imagens. Uma é do profeta Maomé. Das nota negativa ou positiva? Primeiro, as pessoas vão dizer, não, ele dá nota positiva por ele ser muçulmano. Vou lá explicar. Eu dou nota positiva. Por quê? Porque Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele e a sua família purificada, não é um Deus, não é um anjo, é um homem que foi enviado pelo Criador do universo para orientar os humanos. Simplesmente diz assim: Muhammad sentia fome, sentia sede. Muhammad também casou. Certo? Sim, isso foi uma ordem que o Criador do universo deu ao profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele, e o profeta deixou isso a nós, para invitar para que ele fosse idolatrado, para que ele fosse venerado, ou para que as pessoas o fizessem como se fosse um Deus. Então, para tu veja, ele antes de morrer, ele foi cauteloso e deixou bem claro: ai de vocês se fazerem de mim como os cristãos fizeram com o filho de Maria. Eu não sou Deus, não sou o Criador do universo, sou um ser humano como vocês. Eu como e dormo. Eu só estou aqui trazer a mensagem. O que basta aqui é a mensagem. Agora, há uma coisa que nós temos que entender. Se Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele e a sua família purificada, existiu, e se era ser humano, ele tem que ter uma cor específica. Entende? Ele tem que ter, porque na humanidade nós temos brancos, nós temos pretos. Então, que cor o profeta Muhammad tinha? Aí onde as pessoas têm que chegar. O profeta Muhammad era preto, Abraão era preto, Jesus era preto, a família deles era um preto. Essa é uma das razões que leva a Arábia Saudita a esconder essa imagem. Por quê?
Porque Deus mandou 124 mil profetas na terra, desde Adão até o profeta Muhammad. Terminou. Cada povo realmente foi enviado um profeta baseado no seu conceito linguístico. Nós aqui tivemos profeta, disse o Criador do universo. Há povos que eu enviei profeta, mas esse povo matava os seus próprios profetas, porque a cultura estava tão enraizada. Por exemplo, o cultura em Angola é uma cultura muito enraizada. Se você começar a falar que isto é uma imoralidade, você pode ir preso. Por quê? Porque já está, faz parte da nossa cultura angolana. Então você vai lutar contra um Estado. O Estado pode te prender. Então é aí onde as pessoas têm que compreender. O Muhammad era preto, a família dele era preto. Ele nasceu num país cujo era país de preto. Eram os berber, eram os corachitas, não eram ainda sauditas, porque os sauditas é uma produção dos ingleses que vão entrar lá, vão estuprar as mulheres berber, negras, com cabelo liso, como se fosse indiana, para dar mulato, para então assim os negros acharem que esta religião não tem nada a ver conosco, tem a ver com os árabes, mas não é verdade. Então, o profeta Muhammad realmente era apenas um homem, como um ser humano. Agora, se Muhammad diz, eu sou um Deus, eu sou uma divindade, eu também poderia dizer, isto é negativo, este profeta não serve. Muito bom. A última imagem é de alguém que alguns chamam de Criador do céu e da terra. E dizem que depois de subir, sentou-se à direita Jesus. de Deus. Mus Khalifa, dá ou não uma nota positiva a Jesus Cristo? Jesus é um ser que foi criado como o Criador do universo criou a Eva. Me refiro que Jesus teve uma mãe, mas não teve um pai biológico. Deus apresentou 4 formas, 4, na procriação. Primeiro, criou um ser humano, sem pai, sem mãe, Adão. Vamos dizer então que a mãe de Adão é a terra, areia. Deus usou desse instrumento para criar um homem, sem intervenção de homem e mulher. Isso significa poder do Criador do universo. Depois, Deus usou este homem para criar uma mulher. Significa simbolicamente como se fosse a Eva teve um pai, mas não teve uma mãe. Está a compreender? Mas não significa que são filhos de Deus. É a forma que Deus tem para criar. Terceiro, Deus juntou esses dois, esse homem e mulher, a partir do esperma, da relação sexual. Este fecundaram, nasceu, que somos nós, que viemos de homem e mulher. No final, o Criador do universo queria provar que pode também fazer uma mulher gerar um homem sem intervenção de um homem. Nasceu Jesus. E as pessoas têm que compreender por que Jesus também nasceu sem pai. O povo realmente hebreu, negros, judeu, não tem nada a ver com o povo hebreu. Era o último profeta que eles tinham que receber. E eles estavam numa degradação tremenda, estavam prontos a mergulhar na idolatria. Então tinha que nascer alguém de forma não normal para impactar. Então Deus fez aquilo para ver se eles falam, não, agora é mesmo. Porque vinha esse profeta que nascia de pai e mãe, vinha, eles, quer dizer, obedeciam, depois desobedeciam. Então Deus disse, eu vou criar um ser sem pai, mas vai vir só de um milagre, para ver se amolece o coração dessa gente. Então Deus fez isso. Mas mesmo assim, quando Deus fez a Maria ficar grávida, essas pessoas não acreditaram. Por isso é que o Alcorão fala 25 vezes de Jesus e só fala 5 vezes do profeta Muhammad. Mas por quê? Porque Jesus é superior a Muhammad? Não. Porque Muhammad, como nasceu de pai e mãe, então não há mistério. Jesus tem mistério. Como não tem pai? Então Maria é adúltera. Então é preciso que se prova que essa gestação ou essa barriga não é de adultério. E aí onde Deus manda o anjo Gabriel dizer para Maria, quando os reis magos chegarem, te perguntarem sobre essa criança, você não fala nada, não abre a boca. Por quê? Para quando Jesus nascer, ele mesmo criança começar a falar. Então, quando os reis magos chegaram, viram Jesus enquanto bebê, começaram a falar como homem. Eu fui enviado pelo Criador do universo. Ele me prometeu me proteger desde o dia que eu nasci até que eu subi. Então, a partir dali, as pessoas passaram a saber que este ser é enviado do Criador do universo. Então, Jesus
é verdadeiro, é criatura do Criador do Universo e não o Criador do Universo. Muito bom, muito bom. Então, Mons Khalifa dá nota positiva a Jesus Cristo. Mons Khalifa, estamos no final do programa. Tens alguma coisa a crescer para os nossos seguidores? Primeiro, eu imploro, com todo o respeito, aos angolanos que estão acostumados a ouvir os discursos padrão. Não precisem aceitar o Mons Khalifa. Também não discordarem do Mons Khalifa. Primeiro, fazem uma análise profunda antes da pré-aceitação ou pré-discórdia. Angolano, comecem a discernir, comecem a fazer o exercício do raciocínio. Mas por quê? A vida é apenas um dia. Começamos de manhã e termina à noite. Muitos de nós vão morrer hoje e vão morrer amanhã. Então não percam realmente o vosso tempo na distração, nem com partidos políticos, mas analisando constantemente, seja o que o Mons Khalifa está a dizer, seja o que um líder da mesquita está a dizer, seja também o que um padre, um pastor está a dizer. Se você vê que aquilo não tem lógica, não tem senso lógico, minha irmã, meu irmão, afasta e começa a procurar coisa realmente que tem sentido, ou bem dizer. Chega em casa, fala com o Criador do Universo, você mesmo. Senhor, me mostra quem está certo, quem está errado. Eu preciso realmente te seguir. Mas há muitos charlatões que estão aqui. Talvez o Mons Khalifa também pode ser um charlatão, mas me esclarece se ele está a dizer a verdade ou não. Então, a única forma para você se esclarecer não depende de ninguém, depende de você questionar, porque o questionamento é a árvore do conhecimento. Se você só ouvir e discordar, se você só ouvir e aceitar, meu irmão, você está a se condicionar a estar na sepultura da irracionalidade. E se você não ressuscitar, não é problema de ninguém. É problema do teu não discernimento para questionar sobre aquilo que você ouviu. Muito obrigado. Aqui é o vosso querido irmão Mons Khalifa, o ignorante empírico, o ativo membro do incentivo ao exercício do raciocínio. Chegamos assim ao fim de mais uma edição do LSL Cast. Agradecemos ao nosso convidado Mons Khalifa pela presença e por partilhar conosco a sua visão. Se gostou desta conversa, não se esqueça de deixar o seu gosto, comentar a sua opinião e, é claro, partilhar este episódio com os seus amigos, familiares e outros. Forte abraço e estamos juntos.